A saga de WandaVision passa pelas mãos de John Byrne. Ele está agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje com um quadrinho bom, quadrinho legal, quadrinho cheiroso, quadrinho lindo que é pra saber se vale a pena ler de novo. Eu tô falando de A Busca pelo Visão, grande quadrinho do mestre John Byrne, e vamos falar sobre ele agora. Mas antes, se você não é inscrito, te inscreve, já deixa um like aí e vamos direto para a sinopse. As ideias do icônico roteirista desenhista John Byrne influenciaram a história de muitos personagens da Marvel Comics ao longo dos anos, mas talvez nenhum tenha sido tão transformado por ele quanto o Visão. Nessa edição especial, entenda as origens do Visão Branco, visto em WandaVision, e acompanhe de perto alguns dos momentos mais definidores do sintozoide de sua esposa, Feiticeira Escarlate, e dos Vingadores. Então essa obra saiu originalmente em West Coast Avengers 42 a 50, mais Avengers Spotlight 23, né? O script desenhado pelo magnífico John Byrne. São 224 páginas, capa dura no selo Marvel Vintage a R$ 84,90. É a quarta vez que essa história sai no Brasil, na verdade é a terceira vez e meia, porque ela saiu antes, uma parte dela só. Enfim, só para citar aqui as outras vezes que saíram, né? A primeira vez foi entre 92 e 93, em Grandes Heróis Marvel e Capitão América, né? Terminou a história lá. E a segunda vez foi em 2006, no encadernado da Panini, capa cartão. Depois, em 2016, saiu pela Salvat, lá naquela coleção da capa vermelha, lá na história da Feiticeira Escarlate. Então, nós temos essa quarta vez aqui, né? Apesar de que essa vez aí da Salvat só traz a parte final. Mas, enfim, é um quadrinho interessante, assim, né? Ele traz o início da fase do John Byrne nos Vingadores da Costa Oeste, que foi onde que ele fez um trabalho bem legal, assim, digno de nota mesmo, sim, eu gostava bastante quando eu li na época, e agora já lendo, achei legal também, continua em alto nível, assim, não é um negócio que foi legal quando que eu li e hoje ficou ruim, não, um quadrinho bem bom, principalmente para quem gosta da Feiticeira Escarlate ou do Visão, e eu me incluo nos dois, eu gosto de ambos, e assim, o Visão, ele é sempre subaproveitado nos quadrinhos, praticamente não tem muita coisa que ele é o principal, e aqui ele é o principal, mas também não é, né? Na verdade é a mistura ali, né? É os dois, é a Feiticeira e o Visão, que são o ponto-alvo aqui, né? O alvo desse plot, né? Se eu entrar muito em detalhes nesse plot, talvez vai ser um pouco spoiler, mas assim, galera, é um quadrinho que faz 30 anos mais que saiu, então, cara, vou dar algumas faladas aqui sobre o quadrinho, e se for spoiler, paciência, tá? Eu acho que não vai estragar a leitura de vocês, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte, nesta época aqui, a Wanda está com seus dois filhos, que é aquele negócio lá que vocês sabem que ela gerou dois filhos com o Visão, usando os seus poderes de probabilidade e tal. Então ela tá com os dois filhos dela, ela tá nesses Vingadores da Costa Oeste, com o Visão fazendo parte da equipe. Na equipe nós temos lá o Gavião Arqueiro, o Hank Pym, a Vespa, enfim. E daí vai entrando uma galera junto aí também, tá? Entra a Arpia, entra o Agente Americano, tem a Tigresa também lá. Enfim, é uma equipe grandinha, né? Tem o Magnum também, que é muito importante nessa história, tá? O Magnum, ele é uma peça-chave aí dentro da história. Para vocês entenderem isso, sim, talvez vocês vão cair meio de paraquedas nessa história e vão ler. Eu acredito que dá para entender tudo o que está acontecendo ali, tá? Mas quem tem um contexto geral da história vai entender talvez um pouquinho melhor do que está acontecendo. Na verdade, assim, né? O Magnum, ele deu seus padrões mentais pro Visão, para ele, os sentimentos do Visão, esse negócio aí, tudo provém da mentalidade do Magnum. Então, dá um probleminha aí, né, na história que o Visão, ele... Antes dessa história aqui, ele acessou os computadores mundiais, então os caras pegaram ele lá pra formatar o Visão, vamos dizer assim. E daí, quando que fazem essa formatação, ele volta sem memória, sem nada, e o Hank Pym consegue reativar a memória dele, lembrar das coisas, porém não tem os padrões mentais do Magnum, e o Magnum não aceita passar os seus padrões pra lá.
justamente porque ele gosta da Wanda, né? Ele tem essa paixão por ela e até explica por que o Visão ficou com ela, enfim, né? Tem essa parte assim que é um pouco rocambolesca, né? Que é essa parte mesmo de meio novelão, né? Isso é uma pegada que talvez o Byrne até pegou junto lá do Chris Claremont, daquela época dos X-Men. Mas assim, é bem legal, é bem escrito, tá? Nós temos então o Visão retornando, porque ele é o Visão colorido, e daí quando que ele volta dessa formatação ele volta branco, né? Na verdade meio amarelo assim, mas enfim, ele volta sem as memórias dele, sem sentimentos, e a Wanda fica putaça, ela quer de volta a mentalidade dele, ela vai procurar ajuda, ela não consegue. Tem o caso dos filhos, porque daí ela começa a meio que perder o controle sobre os filhos, então também não quero dar muito spoiler, mas enfim, acontecem coisas estranhas quanto a isso. E também vem algumas pessoas ali, no caso principalmente uma pessoa, para ajudar a Wanda em relação a isso. Até assim, tem algumas outras histórias aí, no caso 51, 52, acho que é até ali, que também fariam parte do arco, mas não estão aqui dentro, tá? Então, talvez falta aí um final, assim, algumas coisas que deixa a ponta aberta que vai fechar na sequência. Mas enfim, toda a fase do John Byrne nos Vingadores da Costa Oeste é bem interessante. E quem sabe saia mais algum volume disso, enfim. É um quadrinho bem legal, tá? Realmente vale a pena ler de novo. E tem a coisa mais bombástica desse quadrinho aqui, que é o surgimento dos Vingadores Centrais, né? Os Vingadores dos Grandes Lagos, aquela equipe de Vingadores que é uma bomba. Mas é bem divertida e arranca um sorriso de você, caro leitor sisudo. E basicamente é isso, pessoal. Eu acho que é um quadrinho bem legal, tá? Eu gosto do John Byrne, pra mim ele é um dos grandes de todos os tempos. Talvez a leitura não seja aquela leitura dinâmica que hoje você lê muito rápido qualquer quadrinho, porque é um quadrinista mais antigo, né, de anos 80 esse quadrinho, então talvez a leitura seja um pouco mais prolixa, digamos assim, né, usando palavras difíceis, é isso aí, descubra o que é isso. Enfim, quadrinho, vale a pena ler de novo, John Byrne é legal, e pra mim, Vingadores da Costa Oeste é um dos quadrinhos melhores que ele já escreveu. E, cara, tem Wanda e tem o Visão. Pra mim, é um prato cheio. E eu recomendo que você leia pra ter essa mesma experiência, saber se é mesmo bom pra você também, né? Porque pra mim é. E talvez pra você não seja, mas por favor, leia esse quadrinho que vale muito a pena. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau!